Está no ar mais um episódio do Pode Bairro. Seja bem-vindo, meu amigo ancião Wirley. Tudo Vou bem? tirar aqui porque eu acho que fica melhor, Isso, né? pronto. Daqui a pouco eu coloco esse daqui de novo. Desculpa aí, Pompeu. Traz Tá? um violão aí, produção, aqui, pro meu menino aqui. Vou puxar um louvor aqui. Seja bem-vindo, meu amigo, E aí, amigo? para mais um Tudo bem? episódio. Como é Mais que tá? um Pode Tudo Bairro. bem? Estamos aí, cara, caminhando. Um dia atrás do outro. Nada como um dia após o outro. E, sim, principalmente, nos preparando. Não, pode deixar, irmão. Pode deixar. Fique em paz. Eu vou colocar daqui a pouco ele. Nos preparando para a Canaã Celestial, né? Exatamente. E o Cristo cuidando de cada um de nós. De cada um de dia. nós. Isso aí. E Se aí? apresente aí, meu irmão. Vamos apresentar, lá, é verdade. Vamos trabalhar. Vamos. Conversando bastante aqui. Né? Vocês vão entender. Bom, eu me chamo Wirley, tenho 1,77 m de altura, sou uma pessoa branca, cabelo está cortadinho na régua, mas é um crespinho. Sou aqui trajado hoje um boot preto, uma calça jeans e uma camisa azul da geração 148, que é de quando teve o projeto de alguns anos atrás. Algum tempo atrás. E é isso aí, eu tenho olhos castanhos e o meu cabelo também é um castanhozinho já no rumo de um grisalho aí. Tá, na lateral aqui tá ficando branquinho já, mas tá bom. Faz parte. Faz parte, né, amigo? Tá no pacote da vida. É. Muito bem. E Meu você? nome é Éder, um homem de 1,73 m, cabelo grisalho, pardo, tô de óculos, um sapatênis claro, uma calça marrom, uma camisa cor de burro fugido, sei lá. E estamos aqui para mais um episódio Mais do uma nosso gravação. Pode Bairro. É isso aí. E hoje nós estamos diferentes aqui, né, cara? Tá vendo só? Tem umas Cara. luzinhas aí, o Wesley vai mostrar para nós já que tem umas luzinhas diferentes e tal, né? E você que está aí, vai assistir aí, Vai dar opinião. fala pra gente depois se você gostou, se você não gostou, se você Volta pro outro. volta pro outro. Se você fica quer nesse aqui. melhorar alguma coisinha que dá pode pra fazer isso, colocar, pode fazer se estiver aquilo. dentro do nosso orçamento que é bem Que é bem curto. desse tamanhozinho, pode também, né, nos Pode dar dar a opinião, ideia. deixa a opinião no chat aí, no Instagram e tal, não tem problema não. Passa que a direção aí. Exatamente, a gente vai passar para a produção aí o que Isso. precisa ser feito. E aí, amigo, eu vou fazer a pergunta pra você. Quem é o convidado ou a convidada de hoje? Rapaz, essa pessoa é quase uma pedra fundamental dessa igreja. É? É. Você está entregando Não muita falar coisa de aí. bairro e não falar dessa pessoa, e falar dessa pessoa é falar do bairro. Uma grande amiga da igreja, amiga nossa, é uma amizade e é uma pessoa atemporal. Mora no meu coração, mora no coração da igreja. De um vocabulário. Rapaz, hoje, cuidado até as vírgulas que você for falar. Agora eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu falei uma coisa errada? Eu já vinha pensando já, antes da gravação, falando assim, rapaz, hoje vai ser um português corretíssimo. Porque ela tem o próprio dialeto dela. Tem. Não, e assim, o fruto não cai muito longe do pé, né? Então, nós já entrevistamos ele. O pai dela, pronto, vou dar uma dica, o pai dela. Mas também depois de falar tudo isso, Quem não que é? tem como não E aí, acertar. quem que é? Seja bem-vinda, Tatiana Quevedo de Souza Rodrigues. Seja Aí sim. bem-vinda. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. Muito bom. Que bom ter você aqui. Sente-se, fique à vontade. Fique à vontade. Obrigada. E se apresente para o nosso pessoal, por favor. Bom, Tatiana Quevedo de Souza Rodrigues, como foi anunciada, uma mulher de meia idade, né? Estou chegando lá. Eu completo 48 anos agora em 2026. Tenho a pele clara, tenho cabelos compridos, cabelos castanhos, olhos castanhos também. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca, uma saia cinza e um sapato bico fino azul. De fato, falar de Tatiana é lembrar muito a igreja do bairro. Eu me lembro vindo para cá naquela expectativa de vir para uma igreja e descobrir o quê, né?
Meus pais se batizaram numa igreja pequena, me batizei nessa igreja também, morávamos perto do bairro, mas frequentávamos uma igreja mais distante da nossa casa. E surgiu a necessidade de, puxa vida, precisamos de jovens, né? Elas precisam de jovens, tanto eu quanto a minha irmã. E foi quando os meus pais falaram, tem uma igreja perto da nossa casa, e parece uma igreja grande, parece uma igreja com jovens. Talvez seja bom que nós estejamos lá, e nós viemos. E desde então, estamos aqui. Já começou um pedacinho da história. Sim. Já. Nem começamos a perguntar, já tem um pedacinho da história já. Para quem acompanhou o pod Do pai dela. Sr. Jair Francisco, aí você viu que faz aí boa parte, a Tati mencionou boa parte da história aí, já inicial da vida da família, né? Exatamente. Mas faça aquela perguntinha. Aquela perguntinha de inicial para ela. Quem é Tatiane? Bom, olha, eu sou uma pessoa entusiasta. Sou uma pessoa que gosta de desafios. Tatiana é uma pessoa que não tem medo do diferente, não tem medo do desconhecido. Tatiana tem seus medos, tem seus sentimentos de culpa. Tatiana já passou por alguns momentos difíceis, sensíveis, como qualquer pessoa. Mas Tatiana é uma pessoa que vê na fé, que enxerga nesse contato diário com Deus, no exercício da fé, né? Porque a fé, ela pode ser um tudo e também pode ser um nada, dependendo do uso, da maneira como você traz isso para a sua vida. Então, eu acho que o exercício da fé, seja qual for a atividade, a atuação, mas o exercício por si, essa fé em movimento, traz muita dinâmica mesmo para a minha vida. Então, a Tatiana é esposa, né? Sou casada. Este ano completamos 17 anos de matrimônio. Tatiana é mãe, né? Tatiana tem 2 meninos. Sempre quis ter um menino. Deus me agraciou com 2 meninos. O Olavo tem 10 anos e o Álvaro tem 8 anos. Meus pais frequentam a igreja. Minha irmã, tem uma irmã caçula, frequenta a igreja, ela e sua família. Eu sou bacharel em Direito, né? Sou da 3ª turma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do curso de Direito. E há 21 anos eu sou servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Então, eu sou servidora pública federal desde então. Era um objetivo de vida? Eu acho que sim, porque eu sempre me vi burocrata. Inclusive, eu brincava de escritório, né? Meu pai também foi servidor, né? Hoje aposentado. E meu pai levava uns rascunhos para casa para a gente fazer conta, para a gente desenhar, uns rascunhos daquela impressora matricial enorme que as instituições tinham antigamente. E a gente ficava fazendo conta, ficava desenhando, ele levava uns rascunhos. E eu achava o máximo organizar aquilo na mesa, ter um livrinho, pegar um carimbo, aqueles da Turma da Mônica, mas assim, tipo, chancelar uma folha, assinar, vistar. Então, assim, as canetas aqui, de preferência uma gaveta, né? Dá todo sentido ao escritório uma gaveta. Claro. Então, assim, eu já brincava de ser burocrata, talvez. Já brincava nesse... Burocrata eu falo no sentido da organização do trabalho, né? Não no sentido negativo de você buscar ali um resultado e não fazê-lo em razão da burocracia ou da complexidade dos meios que você adotou. Mas eu digo, a organização do ambiente de trabalho, querer esse trabalho metódico, né? Isso tudo já vinha à minha mente enquanto criança. E, de fato, quando eu me vi no direito, porque antes de tentar direito, eu tentei medicina, né? Sério? Aham. Desde quando essa informação? Medicina? Medicina, porque era boa aluna, tirava boas notas, vai ser médica. Aquele estigma, né, do bom aluno devia fazer medicina. E os meus pais tinham esse sonho. Eu acho que eu até tive, mas assim, atrelado ao deles, né? E eu lembro que no primeiro ano eu fiquei ali, eu não lembro se eu fiquei entre os 200 aqui na Federal, eu só prestava aqui. Eu cheguei a prestar 2 anos, fiz um cursinho específico, e num dos cursinhos, que eu estudava, um cursinho, olha, você vê, minha mãe vivia me carregando. Eu tinha terminado o 2º grau, tinha passado para fisioterapia na UCDB, entre os 10 primeiros, mas o negócio era medicina. E eu fazia um cursinho de inglês num lugar, história num lugar, matemática num lugar.
português num lugar. Eu vivia o dia inteiro andando por Campo Grande, a minha mãe atrás. Pra você ter uma ideia... Mas a mãe dirige? Minha mãe dirige. É verdade. Dirige. É verdade. Já vi ela na rua dirigindo já um dia. Não, é verdade, dirige. Ela olhou pra mim assim. Aí depois que ela reconheceu, ela... Ela é motorista. Verdade. E eu lembro, foi até engraçado, que a professora de português, uma professora excepcional, que até hoje dá aula de português, professora Isali de Anaísa de Oliveira. Ela mora ainda na Autonomista, e a gente mora aqui perto do Amambaí. E eu tinha aula 3 vezes por semana à noite, de 18h30 a 20h30. E a minha mãe pensou, puxa vida, vou ter que levá-la até lá, voltar, depois vou ter que buscar. Minha mãe falou assim... Minha mãe explicou a situação para ela, ela falou, não, Esther, vou te dar um curso, você vai sentar aqui como minha aluna e vai estudar também. Então, naquele ano, a minha mãe foi aluna da Isali, para que a minha mãe pudesse ficar ali me esperando. E, assim, para minha mãe também foi muito enriquecedor. E aí, passado aquele ano, eu prestei medicina de novo, não passei. Fiquei um pouco melhor classificada, mas não passei. E a própria Isali chegou para mim e disse, olha, eu acho que você tem facilidade para buscar um curso na área de humanas, não necessariamente na área de biológicas. Vamos tentar? A Isali, na época, imagino que até hoje, tem uma filha astróloga. Ela falou assim, olha, eu vou te dar o seu mapa astral de presente. Eu falei assim, tá bom, claro. A filha astróloga, no Rio de Janeiro, ela ia fazer o meu mapa astral. Eu falei, não, eu aceito. Tá. Veio o mapa astral. Eu falei, olha, Isali, eu não creio que os astros vão definir ou dirigir a minha vida, mas eu aceito o seu presente. Ela falou, eu tenho certeza que o resultado é um curso da área de humanas. E o mapa astral trouxe, que, na verdade, foi engraçado, o mapa astral falou assim, não, você pode ser tudo. Inclusive alguém na área de humanas, mas também você pode escolher um curso na área de biológicos, mas você tem facilidade com as letras, tal. Eu falei, bom, eu já sabia de tudo isso. Não respondeu nada. A abrangência foi tão grande que... Mas foi bom, sabe? Porque a gente estava muito bitolada naquela ideia, não, tem que fazer medicina. Mas naquela época, o vestibular para medicina era até ingrato, né? Eram 4 dias de prova. Para todas as disciplinas, o peso era praticamente o mesmo. Então, é diferente hoje a dinâmica do vestibular. É claro que a concorrência é outra, mas, enfim. Aquele ano, eu tentei medicina pela 2ª vez e a Isali falou assim, não, tenta direito numa particular. Eu tentei. Passei, entrei, fiz o 1º ano, e a mamãe falou assim, mas você estudou tanto para cursar... Medicina? Não, medicina numa pública, vamos tentar então direito na pública. Aí eu fiz o vestibular na Federal. A Federal tinha aberto o curso. No ano seguinte. Aí eu fiz um ano de UNAES, fui aluna da UNAES. Certo. Inclusive tenho amigos da UNAES até hoje, gente muito, muito boa, são muito especiais. E aí eu entrei para Direito da Federal. Só que aí eu não consegui aproveitar as disciplinas e eu fiz o 1º ano de Direito de novo. Mas, assim, foi uma experiência absurdamente feliz, porque eu fui a primeira bolsista CNPq do curso de Direito da Federal. Depois eu participei de uma outra bolsa do Fundo de Amparo ao Trabalhador, de pesquisa também. Foi nessa ocasião que eu ganhei um concurso nacional. Então, assim, vamos. Então, assim, muita coisa a partir dessa descoberta para o direito, entendeu? Mas eu nunca quis ser advogada militante. Eu sempre me via lá no escritório, no papel, né, fazendo. Assim, eu acho que eu tenho essa facilidade, eu tenho essa satisfação de estar ali, né? Então, talvez eu já me visse como servidora. Eu gosto. Isso me faz bem. Eu acho que o resultado do meu trabalho existe a partir dessa atuação, né? E contribui muito para a população sul-mato-grossense, né? É o que a gente tenta, né? A gente vem tentando aí. Vem lutando há algum tempo. Inclusive, quando eu entrei no TRE, eu fui lotada na 49ª Zona Eleitoral, em Anastácio. Eu ia falar bem isso. Quando ela passou no concurso e falou assim, só que não é aqui. Não era aqui. Estou indo embora para Anastácio. Mas como? Vamos perder Tati Quevedo aqui de jeito nenhum? Eu fiquei 2 anos e 7 meses no interior. Foi, exatamente. Porque Tati Quevedo sempre foi aquela carta na manga, sabe? Que você precisava de qualquer coisa. No tempo do coral, rapaz, era carta na manga, Tati Quevedo. Precisa de tal coisa, Tati Quevedo. Ela, aquela Bíblia, né?
só cabia na mão dela, e eu até hoje não sei como é que ela enxerga aquelas letras lá. Tá ficando difícil. Mas meia idade, daqui a pouco vou precisar do recurso. E, rapaz, era as ferramentas certas para o advento e para a igreja toda, tudo isso daí. Mas vamos lá, exatamente sobre o Prêmio Nacional. Aonde que você estava? Você já estava na faculdade quando foi isso daí? Estava cursando o 3º ano do curso de Direito na Federal. E o que foi esse prêmio? Nossa nobre amiga aqui, Willy, subiu a rampa do Planalto. Eu estive na sala principal do Palácio do Planalto, junto de várias autoridades. À época, o presidente era Fernando Henrique Cardoso, ministro da Educação, Paulo Renato de Souza. Explica qual foi o concurso. Então, eu sempre fui assim muito inquieta. Tipo assim, isso é assim, ótimo, é assim, mas dá para fazer melhor? E eu sou uma pessoa de autocrítica grande também. Tanto que existe um escritor norte-americano que diz que o segredo de escrever é reescrever. Isso, para mim, é uma verdade assim como o sol brilha de dia. Quando você escreve um texto e você o reescreve depois, no dia seguinte, ele fica muito melhor. Então, para mim, sempre fazer, refazer, buscar o melhoramento, o aprimoramento, o refinamento, para mim, é da minha natureza, está na minha pele. Eu me arrepio quando eu não faço. Então, no 3º ano do curso de Direito, eu já tinha sido bolsista CNPq, já tinha apresentado a minha tese, já sabia o que eu ia fazer de monografia na conclusão do curso. Aquele ano, eu prestei concurso para um estágio remunerado. Você fazia o estágio remunerado, cursava o estágio remunerado a partir do 4º ano, 4º e 5º anos. E naquele ano, eu vivia na biblioteca. Quando eu fui bolsista, eu ficava na universidade o dia inteiro. O curso era matutino, mas eu tinha que fazer à tarde porque eu participava dos projetos da universidade. As pessoas entregavam para você? Não, eu ia atrás. Eu olhava os murais, eu ia na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, eu perguntava o que tinha para fazer, o que dava para fazer, eu fuçava. E numa dessas vezes, numa mesinha de canto do gabinete, na recepção da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, estava lá um folder, dentre tantos outros, Concurso Nacional, Prêmio Direitos Humanos. Falei, olha que interessante. Falei, só falta já ter sido o ano passado, mês passado. Aí dei uma olhada, faltava um mês para entregar os trabalhos. O prazo, você tinha que mandar o trabalho para Brasília. E eram 4 categorias do concurso. Personalidades, ou seja, pessoas que trabalhavam com projetos ou tinham atuações na sociedade civil que implicavam em benefício nessa temática de direitos humanos. Organizações não governamentais que tinham trabalhos voltados a essa área, estudantes universitários e estudantes secundaristas. Eu falei, bom, mas eu me encaixo aqui em estudante universitário. Eu tenho 30 dias para fazer esse trabalho. Vou fazer. Aí você fala, mas é isso, você começou a sua pesquisa? Naquela época, eu participava de um projeto chamado A UFMS Vai à Escola. O que era esse projeto? Esse projeto, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, onde eu vivia fuçando as coisas, ela organizava para uma determinada comunidade, ou dentro da cidade de Campo Grande, ou no município correlato, próximo, uma atividade tipo um mutirão. O pessoal da saúde ia lá cuidar da saúde, o pessoal do direito ia lá prestar informações, esclarecimentos, tirar dúvidas. O pessoal da engenharia dava uma olhada na estrutura física, o pessoal da enfermagem fazia ali os cuidados básicos, dava aquela orientação para mães, para crianças. Então, assim, o FMS Vai à Escola é que a gente escolhia uma localidade, uma organização, e dentro da escola daquele bairro acontecia tudo isso. E eu era participante desse projeto. Então, quando o prêmio veio, e aí tinha uma temática naquele ano, foi na edição do ano 2000, a temática era uma pergunta: como desenvolver uma cultura de paz num mundo globalizado? Mas uma cultura de paz, pensei comigo, se desenvolve acessando informações, buscando conhecimento, melhorando rotinas, criando recursos para que pessoas sem esses recursos possam ter recursos. E eu pensei, o FMS Vai à Escola tem tudo a ver. E aí eu fui linkando o que eu conhecia do projeto, o que eu tinha de vivência, inclusive na igreja,
Porque quando nós conhecemos a igreja, eu me batizei aos 14 anos na Igreja Adventista da Alvorada, né? Eu sou fruto da Alvorada e vim para cá por conta dessa questão de ter mais jovens, de ter mais atividades, porque nós morávamos também perto. Era mais perto. Era mais perto. Então, assim, quando nós chegamos na igreja, toda a dinâmica da igreja, do trabalho missionário, da assistência social, de buscar o desfavorecido, de buscar aquele que precisa redescobrir o renovo que a fé promove, tudo isso foi despertando em mim essa vontade de produzir, de fazer, de construir, de ir atrás. Então, como desenvolver uma cultura de paz no mundo globalizado, eu participando de um projeto social importante da universidade, para mim tudo aquilo linkou. Eu tinha 30 dias. Aí eu falei na turma, falei, seguinte, as 2 últimas semanas do mês, talvez eu não venha todos os dias da aula. Por quê? Falei, porque eu estou trabalhando aí, estou escrevendo um trabalho, uma monografia. Por que você quer escrever monografia no 3º ano? Falei, gente, porque eu caço o que fazer, né? Eu não tenho o que fazer, eu caço o que fazer. Não é que eu não tinha o que fazer, mas eu gostava desse renovo, dessa coisa diferente. Aí até uma colega minha falou assim, mas você está fazendo isso por quê? Tem um prêmio? Eu falei, tem um prêmio em dinheiro, inclusive. Tem um diploma, tem uma cerimônia de reconhecimento, tem uma classificação, é um concurso nacional e tem um prêmio. Se você ganhar, você me dá um presente? A colega falou, eu te dou. Ela não creu muito, sabe? Porque ela falou assim, eu falei assim, o que você quer ganhar? Eu falei, olha, a gente vai começar a estudar direito do trabalho, eu não estou afim de comprar o livro. Você compra um livro de direito do trabalho para mim? Eu falei, compro. Se eu ganhar, eu compro para você. E essa minha colega se chama Eve. A Eve hoje é servidora do Ministério Público do Trabalho, uma grande servidora. Um abraço para a Eve, depois eu vou mandar esse link para ela. É meio, né? Eu não gosto, não quero muito de trabalho, e ela, no futuro, ela pegou e... ela está no Ministério Público... Exatamente. Não, ela está no Ministério Público Federal, mas ela trabalhou no trabalho, Ministério Público Federal. Mas eu falei, tá bom, eu compro o livro para você. E aí, de fato, eu comecei a pesquisa, e esse negócio de o segredo de escrever é reescrever, e eu vinha reescrevendo. E o trabalho tinha toda uma metodologia, né? Tinha todo um critério, quantidade de páginas, quantidade de capítulos. Então, eu tinha que observar isso. De fato, nas últimas 2 semanas foi difícil conciliar o que eu queria escrever com as atividades da faculdade, dos projetos que eu já desenvolvia. Acho que na última semana eu faltei uns 3 dias à faculdade. Terminei, eu lembro, foi uma sexta-feira, tinha que postar naquele dia. Nós saímos correndo, a minha mãe pegou tudo, falou, então vamos no correio mais próximo e tal. Eu falei para ela, eu lembro que eu cheguei ofegante lá no guichê do correio, falei, moça, é o seguinte, eu preciso ver o seu carimbo, que tem que estar a data de hoje, porque hoje é o prazo final de expedição. Ela falou, tá bom, então eu vou carimbar aqui para você olhar. Aí ela carimbou, eu falei, ufa, mandei. Eram 5 vias, mandei. Isso foi mais ou menos agosto. Agosto de? 2000. Agosto de 2000. Aí chega dezembro. O que eu estava fazendo em dezembro? Já estava de férias. Estava à toa? Não. Eu me inscrevi para ser fiscal do vestibular aquele ano. Estou fazendo nada. Tal. Eu me inscrevi, eram 4 dias de prova, né? Era interessante, você ganhava um dinheirinho. Naquela época eu viajava, né? Tinha algumas viagens para fazer e precisava de uma grana. E aí eu estava cuidando da prova, meu pai foi me buscar. Eu lembro até hoje, foi ali na antiga Massa, na 26 de agosto. Meu pai chegou, eu entrei no carro, ele falou assim, olha, seguinte, ligaram de Brasília. Mas nem me ocorreu. Que era aquele... Que era relativo ao prêmio. Concurso. Porque o Ministério da Justiça é quem estava organizando o Prêmio de Direitos Humanos daquele ano. Na verdade, é o Ministério da Justiça que faz essa organização mesmo. Eu falei, alguém do Ministério da Justiça ligou. Eu falei, Não, alguém de Brasília ligou. Eu falei, do Ministério da Justiça. Eu falei, do Ministério da Justiça. Ele falou assim, parece que... Lembra aquele seu trabalho? Parece que alguma coisa deu certo. Eu falei, pai, sério? Aí ele falou, Eu falei, mas e agora? O senhor conversou com a pessoa, eu vou poder falar? Ele falou, não, ele vai ligar de novo amanhã. Aí amanhã você vai estar em casa de manhã, à tarde eu ia cuidar da prova de novo, né?
Aí ele falou assim, não, mas você vai poder falar com ele. Aí, no outro dia, o rapaz falou, o subsecretário da Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, me ligou e falou assim, olha, Tatiana, de fato... E aí, acho que ele tinha falado para o meu pai que eu tinha sido classificada em primeiro lugar, mas meu pai não quis me falar. Meu pai quis que ele falasse para mim. E aí ele falou assim, não, Tatiana, você foi classificada, seu trabalho foi classificado em primeiro lugar. Então, você veio a Brasília em janeiro, recebeu o prêmio. O prêmio, na época, era patrocinado pelo Banco Itaú. R$15 mil na época, em 2000. Que era uma grana. Quando é assim, né? Eu comprei meu primeiro carro com Aí, esse ó, dinheiro. tá vendo? E comprou o livro para sua amiga? Aí tá, você veio a Brasília, recebeu o prêmio das mãos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu me lembro que eles mandaram as passagens, meus pais foram de carro, porque você tinha uma quantidade limitada de convidados, né? Os meus pais foram. Eu acho que eram 2 ou 3 convidados no máximo. Eu ganhei as passagens, fui de avião. Eu lembro até hoje, não lembro se foi um tio meu que me levou para o aeroporto. E aí encontrei meus pais em Brasília, e aí a gente se preparou para o momento da solenidade, né? Uma solenidade de entrega do prêmio das 4 categorias. O ministro, o vice-presidente na época era o Maciel, né? Marco Maciel. Estava lá, aquele reverendo Sobel estava lá, o ministro da Justiça estava lá, o ministro da Educação estava lá, e nós todos estávamos lá. Então, foram premiados os primeiros 2 classificados da categoria, de cada categoria, então nós éramos 8 premiados. Uma cerimônia bem bonita, recebi um diploma, recebi uma medalha, que guardo até hoje, e recebi o valor em dinheiro. E fotos? Tenho fotos. Não, mas fotos. Inclusive fotos. Eu não lembro. Naquela época circulava aqui em Campo Grande o jornal Correio do Estado. Não. Do Eu saí no Correio do Estado. O Correio do Estado fez uma matéria comigo, porque era um concurso nacional, era a primeira vez que alguém em Mato Grosso do Sul, da UFMS, tinha ganho algo daquele sentido, daquele temática, né? Mas o jornalzinho, o âncora. O âncora. O professor Genival Mota me entrevistou e colocou na capa principal uma foto do próprio Fernando Henrique me entregando o diploma. E eu tenho essa foto. Aí tenho foto com os outros premiados. Depois o pessoal da UFMS, do Centro Acadêmico, fez uma faixa para mim, aquilo com um tempão lá. Foi muito bacana. Um reconhecimento foi muito bacana. E assim, o meu trabalho, ele foi... Eu fiz uma linha teórica de pensamento sobre esse desenvolvimento da cultura de paz, o que seria a resposta ao questionamento que fizeram, mas ele tinha uma parte prática muito sólida, que era toda a vivência que eu tinha, não só do projeto que eu experienciava na faculdade, que era o FMS Vai à Escola, mas também aquele projeto social, aquela visão para o próximo que eu tinha despertado ali, junto à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Comunidade. Que legal. Conseguiu carregar, então, as duas situações, né? A atuação dentro e fora da igreja. Sim. Que eu acho que é isso que é o principal do nosso objetivo como cristão. Não somente carregar as coisas de fora, mas o nosso exemplo de cristão para carregar para as outras pessoas do mundo. Para que essas pessoas vejam quem nós somos. Sim. Né? E você sabe que é bem interessante que eu sempre tive facilidade para falar. Eu lembro, com 6 anos de idade, eu participando de um concurso de poesia lá no Paço Municipal, ali na Afonso Pena. 6 anos de idade. E eu lembro que eu falei, eu não lembro se eu ganhei, eu só sei que eu falei e me senti assim, satisfeita, sabe? Depois eu lembro de participar de concurso de redação. Lembra do Instituto Universal Brasileiro? Sim. Eu lembro que a minha mãe uma vez comprou um material daquele, de um curso gratuito e tal. E aí tinha um concurso lá de redação. Eu escrevi, acho que eu tirei o 2º lugar, ganhei uma batedeira. Ótimo. Eu tinha o quê? Já estava ensaiando. Eu tinha uns 12, 13 Mãe, anos. Parabéns. Já estava Eu entreguei para ela. principal. Foi divertido. Então, assim, e aí vir para a igreja... Inclusive, eu preguei meu primeiro sermão, eu não era batizada ainda. Foi no ano em que eu me batizei.
Eu não tinha completado 14 anos. Eu preguei aos 13 anos pregou? lá na igreja da Alvorada. Lá da Alvorada. Lá na Alvorada. Era um culto relacionado ao Dia da Criança. Era outubro. E aí me convidaram para pregar e eu preguei. E de lá para cá, eu venho pregando, falando, participando. E, de fato, eu não tenho dificuldade de falar. Você pode falar? Posso falar. Você pode escrever? Posso, porque eu gosto. Eu me sinto bem, não só fazendo, mas também sendo útil com aquele dom que eu tenho. Eu gosto de cantar, mas eu prefiro falar cantar. Só que no tribunal, as pessoas já conseguem perceber. E eu tenho pelo menos 2 colegas que já falaram, verbalizaram para mim. Tatiana, é notória a diferença da sua oratória. Já cantei no tribunal para as mães, já cantei num karaokê lá do tribunal. E aí eles falam assim, Tati, é notório que o teu tempo de igreja e a tua vivência de igreja e a tua atuação dinâmica na igreja vem trazendo para você todo esse aprimoramento, dessa bagagem que você nos oferece hoje. Né? Porque você se comunica sempre. Né? Então, assim, para mim, os meus pais terem conhecido a igreja, nós termos aderido à ideia de sermos servos, né, comissionados, atuando para o serviço, isso tudo vem transformando a minha vida desde então. Com certeza. Com certeza. E aí, passou no concurso? Partiu Anastácio. Eu era assessora de juiz aqui, né? Eu concluí a faculdade, eu fiz um curso de preparação à magistratura, cheguei a fazer a primeira fase, não fui bem, porque naquele ano eu tinha passado por uma situação pessoal que me tirou do eixo. E aí, eu tinha um professor nesse curso de preparação, que tinha sido meu professor de direito administrativo na universidade. E ele virou e falou assim para mim, olha, tem um juiz que foi assessor do meu pai, o pai dele era desembargador. Eu tenho um colega, um conhecido, que é juiz, que foi assessor do meu pai. Ele está precisando preparar alguém para assessoria. E eu falei de você. Só que não tem... Naquela época, os juízes de primeiro grau já tinham assessores e era uma vaga só, remunerada como assessor. Essa segunda vaga está ainda em estudo, em análise. Ela deve ser implementada nos próximos meses, mas ela não existe ainda. Então, ele está esperando... só que ele tem que preparar alguém para quando essa vaga surgir. Só que, infelizmente, ele não tem o que te oferecer hoje. Vai ser um estágio gratuito mesmo. Eu falei, tá, vamos lá. Estou aqui mesmo. Eu estava meio sem rumo, né? Estou aqui aderindo. Estou aqui. Eu estava estudando, mas assim, meio que ainda não sabia de novo qual era o meu prumo. E aí eu fui para a entrevista. Um juiz, assim, postura firme. Doutor Fernando Paes de Campos, hoje desembargador Fernando Paes de Campos. Ele falou para mim, não, vamos conversar. E a gente começou, e a gente foi interagindo, e ele me corrigindo, e ele me explicando, aquela dinâmica mesmo do mestre e do aluno. E passou o quê? Meio ano eu trabalhando de graça o dia inteiro no fórum, estudando à noite, porque o curso continuava à noite, o curso que eu fazia de preparação à magistratura. No ano seguinte, o tribunal implementa a segunda vaga de assessoria, e ele me chama, me nomeia, né? Faz a minha indicação e eu sou nomeada assessora para o gabinete dele. Mas passa pouco tempo o tribunal, porque eu já tinha feito concurso para o TRE, no último ano de faculdade, o TRE me chama. E aí o dilema, né? Só que a lotação não é em Campo Grande, a lotação é no interior. Falei, e agora? Meus pais, inicialmente, desfavoráveis à ideia, né? Eu, assim, puxa vida, eu nunca tive muito medo de nada, podia ser uma experiência válida. Aí fomos lá para a audiência de escolha. Vai lá, Anastácio, perto, uma estrada boa. Era uma comarca, digo assim, uma zona eleitoral relativamente pequena. Tinha a zona rural para cuidar, nós não tínhamos aldeia indígena, porque o município, o termo, era 2 Irmãos do Buriti, 2 Irmãos tem 2 aldeias grandes ali, então eu ia ter que cuidar da eleição também naquele reduto indígena, mas assim, nunca tinha histórico de problemas, tal. Falei, eu acho que vai ser Anastácio mesmo. Eu já tinha estudado mais ou menos as cidades disponíveis. E Anastácio era uma das primeiras opções. E deu Anastácio.
Fiquei 2 anos e 7 meses lá. Esses dias eu estava lembrando do primeiro dia, o dia que eu tomei posse lá em Anastácio, que os meus pais me levaram e foram embora. E eu fiquei. Fiz muitas amizades em Anastácio, muitas mesmo. Fiz muitas amizades em Aquidauana, porque eu sempre morei em Aquidauana. Até porque, né? Do lado ali são cidades vizinhas, né? Rio, né? Mais opções de moradia em Aquidauana. E trabalhava em Anastácio. E assim, fiz de tudo lá, né? Fiz o trabalho eleitoral, pregava na igreja de Anastácio, pregava na igreja de Aquidauana, saía para fazer... Quando vinha para Campo Grande, pregava aqui. Ajustava... Eu era professora nos jovens, né? Antes de sair, fui diretora de escola sabatina jovem, fui diretora jovem, dava aula na escola sabatina. Então, assim, eu lembro que o Olivia e eu... num tempo respondemos pela biblioteca, pelo Minicentro White, a biblioteca também. Noemi Arnas e o Minicentro White. Então, assim, a gente fez muita coisa. Pastor Lúcio Henrique hoje é cria dessa geração aqui, que andou junto, aprendeu. É verdade. Ô, Tati, eu fico pensando assim, hoje, como que a gente incentiva essa geração de hoje? Porque hoje você, por exemplo, atualmente, né, obviamente, você tem 2 meninos crescendo, se alimentando espiritualmente em casa e dentro da igreja. O Álvaro já entrou aí já no Clube dos Desbravadores, desculpa, o Olavo, no Clube dos Desbravadores. O Álvaro também já está quase... Sonoplasta. Exatamente. Ele se sente sonoplasta, hein? Com certeza, ele tem que se sentir mesmo. Ele está contando os dias para sentar naquela cadeira ali. Tá vendo? E aí? Vou começar a ensinar ele logo. Como que a gente anima essa geração aí? Porque é desafiador aí também. Com uma né? caneta e um papel. Então, são as escolhas, né? Por exemplo, eu tenho combinado com o Regis. Os meninos não têm telefone celular e não terão ainda por alguns anos. Por quê? Porque a gente tem que dar outras opções para eles, né? Então, assim, são incentivados a ler, e literatura da mais variada, são incentivados a ter um pensamento crítico sobre aquilo, são incentivados a ter um momento de ócio. Né? A gente não pode ficar estimulado o tempo inteiro, a gente tem que ter um tempo para dar uma zerada, uma resetada e, de repente, ter ideias novas. Eles são incentivados... Claro que é fácil, não é. Eu berro lá em casa, eu tenho chilique. Uma mãe normal, né? Não creio. Já dei uns tapas. Contida. Desce do tamanco então, também? Desce do tamanco. Mas é a vida, né? Não fujo ao ciclo natural da vida. Mas, assim, a gente precisa estar o tempo inteiro acompanhando. Né? Eles não têm a responsabilidade de fazerem as escolhas deles ainda. Então, quem faz as escolhas deles somos nós. Né? Eles não têm maturidade para entender as consequências e não pode ser exigido isso deles ainda, porque, de fato, pelo ciclo natural da vida, ela são crianças em desenvolvimento ainda. Sim. Então, assim, nós precisamos lembrar a todo tempo que nós ainda somos responsáveis pelas decisões deles. E nós, se temos conhecimento, se temos vivência, precisamos buscar as melhores opções. Então, assim, eu sou uma mãe que busco, sabe, todo dia. Eu me cobro, eu me policio, eu me penitencio, eu me culpo, por me cercar de momentos, ferramentas e informações que me deem a possibilidade de ter essa frutificar nos meus filhos o que eu quero que frutifique. Então, assim, como você pergunta, o que fazer pelas novas gerações? Pais e mães precisam se ajoelhar, precisam interceder, mas precisam fazer, eles precisam acompanhar, eles precisam dar opções, eles precisam corrigir, eles precisam formular e ajudar aquele jovem, aquele adolescente, aquele pré-adolescente a perceber que ele tem opções além da tela, além do jogo, além do pensamento fútil de uma roupa, de um tênis. As crianças precisam se sentir úteis. O Álvaro se sente útil só de tirar as pilhas do microfone. O Olavo se sente útil, de repente, de fazer um trabalho voluntário. E a gente tenta incutir nele sempre isso.
Ah, não são meninos que são meninos que são proibidos de jogar. Não, eles jogam no final de semana. Às vezes eu brigo porque jogou além do que devia. Tem TV em casa? Tem. Assiste o YouTube. Detesto aqueles influencers de jogo. Às vezes fica no meu ouvido o tempo inteiro. Eu escuto aquela vozinha horrível daqueles influencers de jogo. Mas precisa deixar eles viver também ali. Sim, mas aí tem que limitar. Então, Sim. então, assim, nós pais, as mães, sejam os tios, os avós, aqueles que estão juntos, não podem esquecer. A responsabilidade dessas escolhas ainda é nossa, enquanto eles forem menores. Ah, mas eles não vão decidir, vão. Eles estão sendo, a gente está semeando neles a condição de fazer boas escolhas. Mas agora as escolhas são nossas. Então, sou eu que digo para o meu filho, filho, não vale a pena comer isso, não vale a pena ver isso, não vale a pena escutar isso, não vale a pena falar isso. E eu não quero que você fale, eu não quero que você pense assim, e nós vamos agir diferente. Nós, não é ele que vai fazer sozinho. Eu preciso estar junto, o pai precisa estar junto. Então, assim, eu acho que esse é o trabalho que deve começar dessa forma. Os pais precisam investir nos filhos. Com certeza. Sempre. Com certeza. Porque vai chegar uma hora que você não tem mais o que fazer. Porque o filho... Por exemplo, eu tenho muita vontade de voltar a ser professora nos jovens ou aqui nos adultos, até porque eu já tenho meia idade, né? Eu tenho que ser professora aqui mesmo. Mas eu comecei no Ministério Infantil, que eu nunca tinha me visto no Ministério Infantil, mas com 2 guris, né? 2 meninos, 2 guris. Aí eu fui para o jardim. Fui ajudar, eu posso ajudar. Aí comecei a passar a lição, aí comecei a ajudar nas dinâmicas. Eu não sou uma pessoa assim que faz muita festa, que faz firula, mas eu me esforço também, né? Eu não sou uma pessoa, nossa, ela é divertidíssima. Não, eu não sou divertida. O resto fala que eu sou engraçada, mas pelo padrão dele. Mas é o padrão dele. Mas eu tento, né? Aí eu saio, fico um tempão lá no jardim. Aí a Maju fala, tá, está precisando de gente no juvenis. O Olavo tinha ido para os primários, estava indo para o juvenis. Falei, pronto. É minha missão. Estou no juvenis felicíssima. É eu. Pego no pé, chamo atenção, trago para conversar. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e conjugando o verbo lá no quadro. Por quê? O aprendizado é em todo momento. Às vezes estamos lá. Tatianês. Tem lá uma palavra diferente na Bíblia, e a Bíblia é rica de vocabulário. Falo, gente, um sinônimo para essa palavra. E a gente começa lá a colocar no quadro. Então, assim, me dá muito prazer. Sabe, despertar neles o gosto pelo português, o gosto pela boa leitura e o gosto pelo contexto bíblico. Né? Então, assim, hoje eu me vejo no Ministério Infantil, ainda. Claro que daqui a pouco o Olavo está saindo do juvenis, vai ver o Álvaro e talvez outras crianças. Então, assim, eu me descobri. Cara, e o Álvaro é a figura, cara. Eu acho o Álvaro assim, ó. O Álvaro, o estilo, são dois... E o quanto o Olavo é para cá e o Álvaro é para lá. O Olavo é centrado, meio sisudo, desconfiado. O Álvaro a gente chama de vida louca. Mas ele topa. Ele topa e ele topa com vontade. E vamos fazer. Ele não tem ideia, mas ele está topando. O Álvaro no Desbravador, irmão, vai ser assim, ó. Top, velho. Porque energia, vontade. Não, até mesmo no louvor, quando ele canta, cara, todas as vozes estão... O Olavo está quase com um solo no meio da gurizada lá. com muita vontade mesmo. O pulmão, ó, cheio. O Pompeu falou que às vezes tem que diminuir o volume. Por isso que eu tô falando. Tem que diminuir. Até mesmo na hora de falar, o Álvaro tem mais força na voz do que o Olavo. O Álvaro é muito intenso. Os dois são intensos, mas o Olavo ele se contém, sabe? E o Olavo ele tem uma perspicácia muito grande. O Álvaro já é muito da vontade, do estímulo, mas ele tem uma autenticidade também que cativa, sabe? Não, vendo o Olavo, vê assim muita coisa do seu pai, de você, assim, não tem como falar que a fruta não mas eu acho longe que do pé. É um X, né? Porque fisicamente o Olavo é parecido com o pai e a personalidade é minha. O Álvaro fisicamente é parecido comigo, mas a personalidade já tende mais a do Regis. Um filho do pai e um filho da mãe. Literalmente um filho do pai e um filho da mãe. Mas é bom, se divide cada um. Mas que bom, Tati, a gente fica... Tem muita conversa sobre Tati, tem muita conversa sobre Tati. Deus usa muito essa moça.
Você é uma moça abençoada, uma mulher abençoada. Amém. Traz muita riqueza para essa igreja. A igreja precisa muito de você, de tudo que precisa fazer. E realmente você é uma ferramenta na mão do Senhor. Você Eu e sua busco. família. E sabe que no trabalho, já passei por vários setores no tribunal, né? Desde o cartório lá, que foi meu início, eu fui assessora de juiz-membro, eu fui assessora no RH, depois eu fui assessora administrativa, depois eu lidei com a corregedoria, depois eu fui para a judiciária, hoje eu estou na gestão. E, assim, eu venho perseguindo uma filosofia muito parecida com aquela que o Espírito de Profecia, né, salvo engano, é no livro Ciência do Bom Viver, menciona da seguinte forma: é o método de Cristo, né? Jesus demonstrava querer bem às pessoas. E ele se apresentava para elas de maneira simpática, de maneira empática, se misturava às pessoas, entendia das suas necessidades, procurava atender às suas necessidades, conquistava a confiança delas. Aí só depois ele dizia: vem e segue-me. Então, até no serviço público, no meu convívio com os meus colegas, eu busco essa harmonia, sabe? De me aproximar, de entender o ponto de vista do servidor, o ponto de vista da unidade, de buscar meios e condições e alternativas para entender se aquela é uma necessidade que deve ser atendida, conquistar a confiança dessas pessoas, porque se você é um líder, você em algum momento despertou confiança, despertou credibilidade. E as pessoas começam a buscar essa referência em você. E até esperam de você. Com certeza, a expectativa é grande. E aí, quando você, tendo sido simpático, tendo demonstrado que lhes queria bem, voltado a sua atenção para a necessidade que eles têm, eu falo o servidor, eu falo a unidade em si, eu falo o próprio projeto da instituição, quando você conquista isso e você vem e fala: vamos comigo? É difícil a pessoa falar: não, não vou. Não estou nessa. Não, vem, vai topar. Uhum. E esse é o método que Jesus ensinou quando esteve aqui. Eu falo que Jesus empoeirou os pés todos os dias. Eu tenho certeza que ele sujou o manto, a túnica, que o cabelo dele às vezes vivia embaraçado, porque ele se misturava às pessoas. E essa mistura, e esse contato, e ser o que o outro é, estar no lugar em que o outro está, fez toda a diferença para o ministério dele ser bem-sucedido. E eu acho que o nosso trabalho, quando é difícil ser luz e ficar guardado ali, você vai precisar iluminar. É difícil ser sal e ficar guardado também no pote. Precisa salgar. Então, assim, se você vem e tem o contato, se você vem e recebe a unção, se você vem e participa e faz parte daquela bênção que você consegue estender a outras pessoas, como que em outros ambientes você não vai replicar? Você não vai reproduzir isso? Alguém não vai perceber isso em você? Né? Então, assim, eu procuro, no meu trabalho, no relacionamento com as mães da escola, com os meus vizinhos, no condomínio, sabe, com quem eu puder, utilizar esse fluxo de trabalho que Jesus utilizou também enquanto esteve aqui no ministério dele. Eu acho que é um segredo. É uma matriz de sucesso. Essa é a Tati. Essa é a Tati. Essa é a Tati. Cara, é legal. Essa é a Tati. O quanto que é importante a gente se misturar. Imagina se a gente ficasse todo mundo guardadinho dentro daqui dessas quatro paredes. E aí, lá fora, ia acontecer o quê? É o mundo, entre aspas, se acabando lá fora e, né, os soldados daqui. O momento de solidão de Cristo foi só para buscar Deus, o Pai. Para conversar em oração, buscar se abastecer. Mas ele estava sempre numa muvuca. Sempre acompanhado de gente. E onde não estava, ele estava indo na direção de mais gente. De encontrar mais gente. Então, eu acho que esse é o principal objetivo como cristão. Né? Como cristão. Tati, a gente teria muita coisa ainda para perguntar para você, mas o episódio não permite, né? O episódio não permite, mas
Vamos agora fazer aquele ping-pong para lá, para cá, para tomar um golinho d'água. Vou tomar também. E a hora que você voltar, conte para mim qual seu versículo ou versículos preferido. Eu gosto muito de vários textos de Salmos, gosto muito de Provérbios. Mas, assim, tem um versículo que, salvo engano, eu ouvi pela primeira vez num sermão do pastor Antônio Mário. Ele era ainda pastor desta igreja, pastor distrital. Livro de Isaías, capítulo 64, verso 4. Nunca se viu e nem se ouviu, nunca ninguém viu e ouviu um outro Deus além de ti, que faça coisas assim por aqueles que nele confiam. Então, assim, o termo nunca é muito absoluto, né? Ultrapassa décadas, séculos. Nunca ninguém viu e nunca ninguém ouviu um Deus ou quaisquer outros deuses como aquele Deus que a gente conhece e que vai fazer a obra na vida daqueles que nele confiam. Então, esse verso, para mim, é inesquecível. E não tem como deixar de Isaías ser. 64, 4. Tati, o livro que você recomenda? Ou livros. Ou livros? Então, eu gosto de ler, né? Eu gosto de ler. E gosto de ler vários gêneros. O livro técnico, o livro para entretenimento, o livro de comunhão diária, as meditações. Às vezes eu leio 3 meditações no mesmo ano. Eu não sou muito fã da meditação da mulher. Não sei, eu não me apeguei à maneira como se escreve, sabe? Não é uma escrita que me cativa. Mas, por exemplo, a meditação jovem, normalmente eu gosto, a meditação que é referência daquele ano, aí tem a meditação das crianças, que eu acho que sempre tem um texto bacana, sabe? Então, às vezes eu acompanho várias meditações. Mas um livro que, especificamente do Espírito e Profecia, que eu acho que tem a minha total, assim, meu total respeito, minha total consideração é a História da Redenção. Eu gosto muito dos livros do C.S. Lewis, né? Cristianismo Puro e Simples, eu acho um livro fenomenal. Acho que todo mundo devia ler, sim, os livros do pastor Amin Rodor. Eu sou apaixonada na escrita cativante do pastor Amin Rodor. Aquela meditação, que agora é a meditação permanente do pastor Bullion, uma meditação de antigamente, que agora virou um livro permanente de mensagens. Maravilhoso. Brennan Manning gostam também. Gosto muito do pastor Kleber Gonçalves, dos livros que ele já editou. Tem algumas escritoras com que já me afeiçoei, mas assim, nenhuma assim, de muito destaque. Você vê, eu gosto mais da escrita masculina do que da escrita feminina. Não sei, eu acho que a escrita masculina vem mais a propósito do que ela quer, sabe? Não sei muito floreio. Eu gosto da escrita masculina. Assim, um livro em específico, História da Redenção, C.S. Lewis e pastor Amin Rodor, se eu precisar indicar. Essa próxima pergunta vai ser interessante. O que Tati faz? Tati tem ócio? Olha... Antes disso, vou falar assim, uma grande arte que ela tem. Mesa posta dessa mulher. Eu gosto. Já teve mais fotinhos. Ultimamente a rede social dela não tem mais tantas fotinhas. Não está tendo tempo. Eu acho que está faltando tempo. Não, sabe o que está faltando? Está faltando domingo livre. Porque normalmente a mesa posta eu fazia domingo. Sim. Porque os meninos eram aventureiros, um dia, um domingo sim, um domingo não. Sim. Eu fazia cada 15 dias, porque a mesa posta eu peguei amor na coisa e me identifiquei com aquela proposta de deslumbramento, de você comer, de todo mundo à mesa, de você comer sem pressa, de você oferecer aquilo e devorar com os olhos e com o paladar. Começou na pandemia, né, que a gente ficou muito tempo em casa, foi quando eu comecei o meu acervo de mesa posta, né, eu tenho hoje muita coisa de fato, e fiz muita coisa. Só que aí quando os meninos, o Olavo... Eles cresceram e começamos a ter atividades mais a miúde aos domingos,
Você tem que levantar, comer e sair. A mesa posta não. A mesa posta você prepara a parte decorativa. E eu faço mesa posta de café da manhã porque eu detesto cozinhar. Então, mesa posta para mim no almoço não vira, na janta talvez. Mas no café da manhã, que eu posso passar numa padaria e achar... Conte comigo. Então, né, a fruta ali é fácil de mexer, mas assim, mesa posta de almoço não vira. E aí, um hobby é mesa posta. E outro hobby também, que assim, se você tiver um tempo livre, o que você vai fazer? Eu gosto muito de arrumar gaveta. Gaveta, armário. Eu gosto, eu tenho prazer de arrumar. Uma outra coisa que eu também gosto de fazer, que as pessoas não imaginam. Eu amo assistir filme repetido. Não vou. Não, mas assim, repetido para mim é 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, até eu entender. Porque assim, todo filme tem um processo mental. E as falas, e todos os insights que ocorrem todas as vezes que eu vejo são diferentes. Sim, entendi. Então, assim, para mim é um prazer inenarrável. Essa palavra é dela. Assistir um filme repetido. Até porque tem algumas percepções que você, numa primeira, você não vai ver, na segunda... E assim, o filme acontece com, às vezes, um personagem, 2 ali conversando, mas tem coisa que você... Passa por trás dos personagens. E você não percebeu naquelas 10 vezes que você viu o anterior. Não. E assim, e o filme não são só os protagonistas, né? Sim. E também não são só os coadjuvantes. Às vezes o filme são os figurantes. E você não percebeu o quanto aquele figurante era importante para a mensagem central do filme. Tati assiste de tudo? Olha, eu não gosto de, assim... Eu gosto de esporte, eu gosto, por exemplo... Queria ter assistido a vitória lá do João Fonseca. Não deu para assistir o jogo. Seria interessante. Gostava de Fórmula 1. Né? Quando Ayrton Senna morreu naquele fatídico domingo de 1º de maio, eu fiquei em crise, porque eu assistia para torcer, para aquele tema da vitória, me empolgar naquelas manhãs de domingo. Escuderia, então era tudo novidade, e aí deu ruim. Mas hoje eu não assisto Fórmula 1, não assisto mais. Mas assim, eu gosto, não necessariamente de comédia, mas eu gosto de alguns gêneros de filme. Eu gosto... não gosto de programa de culinária. Acho que não tem nada a ver comigo. Eu gosto daqueles programas que transformam os ambientes. Isso eu acho legal, sabe? Vem na minha casa fazer tal coisa. Aí se fala assim, não, nessa casa não tem conserto. E a pessoa, solução. O profissional vai lá, né? Tom. Eu gosto desse tipo de coisa. Personagem bíblico. Assim, definitivamente o meu personagem bíblico predileto é Samuel. Samuel, você vê, desde a concepção de Samuel já tem um milagre ali impressionante, né? Aquela mulher chorava, aquela mulher se debulhava, aquela mulher foi considerada bêbada a sofrência dela ao esperar aquela criança, né, ao buscar aquela criança. Então, acho que já dá todo o tom do que veio aquela criança. E aquela criança ali depois tendo toda a orientação do sacerdote, depois aquela criança se transformando num sacerdote, num juiz, numa representação política e de organização ali do povo, né, exercendo várias funções, respeitado, falando com Deus diretamente. Então, assim, para mim, um personagem que faz diferença, que me lembra, assim, de quem me lembro com referência, com importância na minha vida, é Samuel. Samuel, acho que um dos primeiros, né? Dessa série que a gente... Não lembro, não me recordo. Mas gostei de Samuel. Sim. E com esse contexto, então, ficou melhor ainda. Não, em detalhe, Samuel era muito versátil. E eu acho que, inclusive, eu me identifico com o Samuel fazia de tudo. Né? O cara resolvia, o cara entendia, o cara... Desculpa falar o cara, né? Mas que, né? Tudo bem. Não, mas o profeta. Você está vendo ele agindo já. É porque, de fato, estou advogando a causa dele. Estou advogando a causa dele. Ele fazia. É o cara. Ele chegava e resolvia. É o cara. É o cara. É o cara.
Tati canta muito. Isso. Não, nem vale a pena. Desde os primórdios. Não. Já chegou com o microfone na mão querendo ela para frente. Eu solava, né, antigamente. Exatamente. E Solar. muito. Antigamente eu solava. E muito mesmo. Denis. Você cantou também, pô, solos Pode Vir, você não cantou, não? Eu cantei Cantou lá no Teatro Glaucio Teatro Rocha. Glaucio Um Rocha. evento. Denis. Meu, é um teatro. Ela solou lá. Exatamente. Vamos subir. Vamos subir, música Vamos subir. difícil. Vamos subir. Talvez para mim era difícil. Diz para mim, qual o seu hino preferido? E depois, quando muito barulho, qual o hino que te traz? O mundo pode estar em guerra, qual que é aquele que vai te trazer a paz? Olha, eu sempre gostei do Inário Adventista. E, assim, a minha mãe é uma pessoa que defende com unhas e dentes o Inário Adventista, Sim. né? Tanto que ela fala, eu queria tanto que a igreja voltasse a cantar mais os hinos do Inário, né? E não só... Então, parênteses, um dia ela falou pra mim assim, por que vocês não colocam o hino do Inário pra cantar aqui no domingo? E eu assim pra ela... Enfim, fala, Tati. Não, então, eu tenho essa influência da minha mãe, porque eu também gosto. E não necessariamente desta edição do Inário, eu gosto de várias outras edições, né? E tem um hino, eu não me lembro agora o número do hino especificamente, mas como que é? Se acaso eu hoje fui espinho a alguém, ou se deixei de praticar o bem, se ao mau caminho eu atentei também, perdão, Senhor. É como se fosse uma oração, acho que é prece vespertina o título. Esse é um hino que sempre tem uma morada no meu coração. Aí você perguntou, mas quando você quer escutar alguma coisa, o que te refrigera? Vamos colocar Isso, assim. Exatamente. Vocal livre eu gosto demais, demais. Gosto de praticamente todas as músicas. Eu gosto muito do ministério da Joyce Carnassale. Inclusive, ela tem uma música com Marcel Freire que fala de que nós vamos subir como águias, né? Que a gente... Tudo vai para o chão, a vaidade, a soberba, as coisas passam. Mas se aqueles que confiam no Senhor e esperam nele sobem como águias. Essa música também me toca muito. Inclusive, eu tenho um ministério paralelo de músicas toda sexta-feira, se não sexta-feira, sábado, no pôr do sol, que eu encaminho uma música diferente. Eu faço isso já há 1 ano e meio, para 9 mulheres em situações distintas. É uma colega minha que ficou viúva, é uma colega minha que está em depressão, é uma colega minha que adoeceu, uma pessoa que eu conheci no aeroporto, com quem me identifiquei, a gente teve uma identificação imediata, eu fiz contato com ela e eu mando música para ela toda sexta. Feliz sábado, feliz semana. Então, são pessoas com quem eu me relaciono todo... E aí, aqui está, quando eu falo Ministério da Música, é porque eu tenho uma curadoria de música. Não é qualquer música que eu mando. É uma música que soa bem para mim, cuja letra faz sentido para mim, essa eu promovo no meu círculo de 9 mulheres. A sua playlist. Essa é novidade. Essa é novidade. Essa Tati eu não conhecia. Conheci agora aqui. Que legal. De certa forma, alcançar o coração delas. Com aquilo que você foi alcançar. Isso aí. Que massa. Tati, para nós é uma honra ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Mas a gente não pode deixar de te reservar esse espaço para você passar uma mensagem para os nossos amigos naquela câmera. Que estão assistindo. Uma última mensagenzinha aí, que eu acredito que valeu muito a pena nós termos ficado aqui. Você também vai ter gostado, mas esse momento é especial para você. A Tati vai passar uma mensagem direta para você. Bom, eu não falo só para a comunidade adventista do bairro Mambaí, mas falo para amigos, né, amigas, famílias e todos aqueles que têm acesso ao nosso canal, que nos buscam para algum momento de contrição, algum momento de inspiração também. E eu acho que nesses momentos em que a gente se deixa um pouco mais transparente, se permite que o outro nos conheça, são momentos em que a gente se humaniza bastante. E são momentos em que eu creio que, a exemplo de Cristo, né, que se tornou homem e que habitou entre nós, e só foi por isso que ele fez toda a diferença,
e venceu o pecado e nos deu o exemplo de que é possível com os seus 33 anos de ministério, eu creio também que mesmo nas dificuldades, mesmo nos flagelos, mesmo às vezes desesperançados, mesmo sem muitas opções, a gente ainda detém a esperança e nos é confiada a responsabilidade e a missão de promover essa esperança. A esperança de dias melhores? Também. A esperança de condições mais favoráveis? Eu acho que sim. A esperança de sermos mais resilientes e mais próximos uns dos outros? Com certeza. Mas a esperança de que nós tenhamos a realidade da eternidade conosco. Então, eu desejo, eu trabalho para isso, eu me preocupo com isso, eu busco uma filosofia de vida baseada nos princípios cristãos de Cristo, pedindo que Ele me use dia, de noite, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu não tenho razão, mesmo quando as coisas não andam bem. E mesmo nos meus momentos de dificuldade e tristeza, eu acho que ainda assim a gente guarda a nossa dor e pode cuidar da dor do outro. Então, enquanto membro da Igreja Adventista do bairro Mambaí, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto alguém que almeja o céu, não pelo céu, mas pela pessoa e pela família que a gente ganha subindo para lá, eu desejo que nós busquemos, mesmo diante da tormenta e do vale da sombra da morte, o refrigério que só o Espírito de Deus nesta terra pode dar, que é o representante e é aquele que pode se fazer valer enquanto representante de Cristo aqui, enquanto representante de Deus, para que a gente não pereça. E ainda assim, se nós perecermos, que não pereçamos a morte eterna, mas pereçamos para a vida eterna. Amém. Amém. Tati, esse foi um momento inenarrável. Muito obrigado. Ele disponha. Muito obrigado. Fico feliz. Você vai voltar aqui, com certeza, para a gente continuar essa conversa. Contar a parte 2. Nós temos que conversar dos causos mesmo, de tricotar mesmo, lá de Anastácio. Tá vendo? Sempre Tem uma muita conversa. coisa? Não, Sempre porque tem uma. foi um período em que eu era chefe de cartório e eu tive que fazer valer a doutrina da lei. A carteirada. A carteirada. A carteirada. Eu estava economizando aqui, Não, mas era com amor, sabe? A gente buscava fazer da melhor maneira possível. Vamos deixar esse spoiler para o próximo. Só que eu era conhecida lá, não sabe aquela moça magrinha? Não, uma vez alguém encontrou um tio do Regis e falou assim: eu vim lá de Anastácio, então, minha sobrinha trabalha lá. Quem que é a sua sobrinha da Justiça Eleitoral? Uma magrinha do cabelo comprido? Ela é brava, hein? É brava mesmo. É brava Ela mesmo. só fazia valer a lei, só isso. Só fazia valer a lei. Vai. Gente, quer conhecer e abraçar a Tati? Já sabe. Essa aqui está sempre aqui no bairro Mambaí, no sábado de manhã. Aos sábados de manhã, você já sabe, aqui na Avenida Salgado Filho, 602, Igreja Adventista do 7º Dia do bairro Mambaí. Sábado, os cultos começam às 8h50, domingo 19 horas. e quarta-feira 19h30. Exatamente. E esqueci de falar, a Tati é uma das nossas anciãs da Igreja do bairro Mambaí, é também da nossa liderança do Nosso ancianato time aqui. do ancianato aí. Exatamente. Então, venha, siga nossas redes sociais. Isso né? aí, não Spotify, esqueça. Estamos no YouTube, no Instagram. Segue também a rede Página. social da igreja, Adventistas do bairro. Isso. Exatamente. E venha sempre que quiser aos nossos cultos e conhecer Tati. Aí, Essa é a Tati. não vamos esquecer também. Exatamente. Pompeu, um abraço para você aí, Pompeu. Pompeuzão, valeu. Wesley também. Obrigada. nosso companheiro. Obrigado pela Exatamente. gravação aí. Aquele abraço e até o próximo episódio. Até o próximo, galera. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Tchau.